Nós estamos prontos para ouvir a palavra do Senhor. Eles vieram ansiosos por isso. Olha, o Judá já está aqui na frente, ansioso para ouvir a palavra do Senhor. E não repare se ele começar a orar em línguas. Ele tem falado muito, irmão. Deus pode usar a boca das crianças. Feliz de ver Guia Gabi aqui, Dona Luaci. Que bom a senhora estar de volta. Queridos, olha, nós estamos vendo aqui essa questão da cesta básica. Com certeza, eu sou um cara bem calculista. E eu olhei, eu vi que não tinham essas 6 cestas aqui, não. Não, está faltando. Eu sei que ele vai multiplicar, mas ele vai usar gente. Né, irmão? Ele vai usar pessoas para multiplicar. Quantos estão entendendo? Eu quero começar a falar um pouco sobre isso, porque, veja bem, irmãos, eu quero te dar uma palavra hoje para mexer em todas as áreas da sua vida que você pensa que já está tudo ok, que você vive debaixo de uma inconstância com Deus, né? Que você vive debaixo de desculpas com o Senhor, né? E uma dessas pode ser até essa questão aqui da sexta mesmo. Mas eu esqueci. Às vezes a gente tem esse comportamento e ele é contínuo em nossas vidas, não só num negocinho como esse, mas em todas as áreas. Eu esqueci, a gente vai acostumando a dizer, esqueci, um rostinho bonitinho, com um jeito legal. Só que isso esconde algumas questões. Eu acho que nessa manhã, tenho certeza, Deus vai falar poderosamente no seu coração. Exatamente em coisas que a gente não está conseguindo reconstruir. Queridos, você vai dar 200.000 desculpas para essas questões, mas o fato é, eu não estou conseguindo reconstruir. Deus precisa entrar nesse negócio. Agora, para Deus entrar, eu tenho que clamar o seu nome. Eu tenho que gritar o seu nome. Quantos gostaram dessa canção? Eu quero ouvir essa canção aqui na igreja ainda, creio em nome de Jesus, de um jeito que lá do outro lado da linha, as pessoas vão ouvir como José gritou no dia em que ele foi liberto. No dia em que José encontrou seus irmãos, ele gritava tanto, ele urrava tanto, que as pessoas na cidade inteira ouviram o lamento de José, que era um lamento de libertação. Nós estamos ouvindo? Então, queridos, eu quero que nessa manhã você me ajude, tá? Fique em espírito de oração, preste atenção, não converse, não se distraia. Nem, amado, se você se distrai, sai daí, senta na primeira fila. Assim, queridos, eu não sento na primeira fila porque eu sou pastor, não. Eu sento na primeira fila porque eu sempre sentei na primeira fila, porque eu sempre me distraía quando eu sentava aí atrás. Qualquer movimento que as pessoas façam, eu me distraía. E assim é com muitos aqui, mas você continua aí. Sabe, está na hora da gente mudar essas pequenas coisas da nossa vida que estão nos atrapalhando, mas a gente vai convivendo ali como uma ferida. Alguns aqui estão feridos na sua alma, desde a sua infância. Alguns estão feridos por equívocos de casamento. Alguns estão feridos porque foram abandonados, foram esquecidos. Alguns estão feridos porque cometeram erros e não souberam voltar. Alguns estão feridos porque estão escolhendo permanecer aí. Alguns estão feridos porque não sabem como abandonar essa ferida ou olhar para ela de frente para tratar. Eu quero nessa manhã que você feche seus olhos e nós vamos orar. Eu quero que nessa manhã haja uma expectativa no seu coração de romper limites. O tema dessa mensagem é clamando a Deus pelo improvável. Clamando a Deus por aquilo que você acha que ninguém acredita em você. Ninguém pensa que você é capaz de superar uma etapa da sua vida. Talvez você mesmo olhe para o espelho e diga, eu não sou capaz mais, não dá mais para mim. Eu vou mudar de telefone, celular, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de namorado, eu vou mudar de casamento, eu vou mudar de cabelo, eu vou mudar de unha, mas eu não estou mudando a essência que é o coração. Por isso, Deus, eu te peço, eu não quero falar para mentes, eu quero falar para corações. Por isso, Deus, quebranta os corações. À medida que eu for ministrando, Senhor, que o Senhor possa ir transformando corações de pedras em corações de carne. Pai, em nome de Jesus, que essa seja uma manhã reveladora e não apenas instrutiva, ó Deus. Não para apenas conhecermos aquilo que nós vamos tratar, mas que nós possamos
conhecer, enfrentar, vencer, porque o Senhor está conosco em todas as coisas. Nós podemos tudo contigo, Pai. Por isso, nessa manhã, toma o teu lugar de honra aqui, Espírito Santo, dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, quem quer receber, diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Isaías 42. Essa música que a gente cantou hoje, ela não vai mexer em muitas coisas na nossa cidade. É muito lindo. Quando a gente está mal, querido, a gente não consegue nem falar. E ele começa a dizer: sussurre o seu nome. O nome de Jesus é tão poderoso que as trevas, elas têm que ceder, elas têm que se dobrar. Demônios têm que sair. O nome de Jesus é o mesmo nome que foi criar todas as coisas, que quando Deus diz haja luz, a luz veio. Amém. Jesus é a luz do mundo. Aleluia. Isaías 42, versículo 2, diz assim: primeiro eu quero mostrar para você que isso aqui é o primeiro propósito pelo qual viria o Messias. Veja, versículo 1: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz, a minha alma se compraz, se alegra. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, e o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo conduzirá entre os gentios. Não clamará, nem se exaltará, e nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas guardarão sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que o criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto nela há, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito àqueles que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, e te tornarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e tu para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, e para tirar da prisão os presos, e do cárcere daqueles que estão morrendo em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória. Eu não dou a ninguém, nem o meu louvor, às imagens de escultura. Queridos, eu quero saltear alguns pontos desse trecho. Primeiro, te fazendo lembrar novamente que esse texto, ele começa a apontar o primeiro propósito pelo qual viria o Messias. Na verdade, quando ele diz a cana quebrada não será esmagada, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Na verdade, o que Deus está querendo dizer aqui é: eu posso fazer qualquer coisa na tua vida. Como estou ouvindo aqui? Deus está dizendo: eu posso fazer qualquer coisa na tua história. Eu não quero saber se você mora lá em Varginha, ou se tu mora lá atrás lá no sertão dos Coentros. Eu não quero saber se você mora em Pati, você por isso acha que não há esperança e chances para você. Querido, o autor do hino nacional nasceu aqui. Nós estamos ouvindo? Deus está dizendo aqui que não vai vir, esse texto eu vou falar lá na frente. Ele está dizendo que não vai deixar, perceba aqui, nem apagará o pavio que fumega. Esses são um texto que por muitos anos não entendi. Não vai quebrar, não vai esmagar a cana quebrada, não vai apagar o pavio que fumega. Eu quero hoje abrir um pouquinho do seu coração. Mas uma coisa ele fala no versículo 8, ele diz: porém, a minha glória não darei ou dividirei com homem algum na face da terra. Eu não vou dividir a minha glória com ninguém. Você pode se achar muito bacana, cheio de revelações, cheio de ideias pessoais, mas Deus está dizendo: se as suas ideias não batem com a dele, ele não vai
dividir a glória dele com você. Ele não vai dar para você o troféu segundo Deus sobre a terra, aquele que descobriu aquilo que nem Deus sabia. Não existe esse lugar. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Nem comigo, nem com você, nem com ministério algum, nem com pessoas famosas no Evangelho, nem com pessoas poderosas no mundo financeiro. Deus não vai dividir a glória dele com Gandhi, com Muhammad, sei lá o que, contra Buda. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Deus é Deus e não se compara a ninguém. Então, isso no mínimo deveria dizer para nós: se eu decido que o louvor é dele, não há limites para a minha vida. Não estou ouvindo? Se eu entendo o que eu acabei de falar, se eu entendo o que eu acabei de ler, então significa que não há nenhum limite, nenhum sequer, para a minha vida. Se eu decidir entregar o meu louvor a ele. E aí você não pensa em triunfalismo barato. Pense assim: no dia pior da minha vida, eu louvo ao Senhor. E aí as trevas não têm poder sobre mim, porque eles vão dizer: ué, esse cara estava cantando, ele estava péssimo, as coisas estavam mal, e ele diz: Jesus. Quando ele podia ter ficado em casa num dia como esse, porque eu estou muito cansado, ai, mas é de manhã, eu nem sabia como que ia ser de manhã. Estou com dor nas costas, eu tenho que botar minha casa em dia para amanhã. Tão responsável, né? Como se Deus fosse pedir para você ser irresponsável, como se Deus não pudesse se encher de tal forma que aquilo que você faria numa manhã inteira, Ele te faça fazer em 2 horas quando você voltar do culto, porque você tem uma razão profunda para transformar as coisas ao seu redor. Então, veja, querido, se eu decidir que na minha vida tudo é louvor para o Senhor, não há limites. Deus está dizendo: eu posso fazer qualquer coisa na sua vida. Amém. Não estou ouvindo? Amém. Diga para o seu irmão: Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Então, quando a gente lê esse texto, ele fala: o Messias virá, mas não apagará o pavio que fumega. Eu vou te falar um pouquinho depois sobre a cana quebrada. Quando ele diz isso, ele está se remetendo ali no fato de que no candelabro, que não está aqui hoje, está lá atrás, aquela lâmpada não podia se apagar, eles tinham que estar renovando o azeite. E dentro daquele azeite líquido, né, não uma vela, mas um azeite líquido, tinha um pavio. Não estou ouvindo? Eu não sei se você da roça talvez já tenha visto isso, né? Quando o pavio está ficando no finalzinho do azeite, o que acontece? Ele começa a queimar. Mas não um queimar de acender a vela, ele começa a se desgastar. Por quê? Porque o líquido que é o combustível está acabando, e aí o que queima é o pavio. Então, quando ele diz: eu não apagarei o pavio que fumega, ele está apontando, primeiro, que a lâmpada precisa ficar acesa, e Deus sabe, não estão ouvindo. Segundo, que o pavio precisa ser ajustado, e ele precisa de manutenção. Veja, mesmo que o óleo esteja no fim, mesmo que o azeite na tua vida esteja no fim, Deus está dizendo: eu posso fazer qualquer coisa na sua vida, porque eu não venho para o mundo, foi o caso de Jesus, para destruir você. Eu vim para fazer a manutenção do teu pavio. Eu vim para te ensinar que comigo você pode fazer as coisas. É só ajustar, é só me dar louvor, é só me reconhecer, me considerar nas tuas causas mais impossíveis. Você aprender a não ser aleluia, glória a Deus. Aí quando está mal, não vem na igreja. Quando está passando um tempo ruim, some da igreja. Sabe o que vai acontecer? O inimigo de Deus vai encher você de motivações para ficar fora da casa dele. A promessa de Deus está nele, está vinculada a ele. É com ele que nós podemos todas as coisas. Então, querido, o óleo é o Espírito Santo. Quem é que está cuidando de nós hoje? Jesus está sentado à direita do Pai, ele já completou a sua obra. Ele disse: está consumado, eu fiz tudo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar alguém como eu, que é a palavra no original. Alguém semelhante significa alguém do mesmo nível em que eu sou
o Filho de Deus, eu vou mandar para vir tratar com vocês. Então agora, quem é que está tratando conosco na terra? É o Espírito Santo. Então, o óleo é o Espírito Santo, o pavio é a tua vida. Então, para você nessa manhã, que já não produz, já não está tão apaixonado por Deus como antes, quantos estão prestando atenção? Se tu ficar assim meio congelado, dá um tapa assim no queixo, para dar aquela deslocada no maxilar, porque às vezes de manhã a gente não está acostumado e fica assim. Você que não produz mais do jeito que produzia, você que já não está mais apaixonado como antes, eu quero te dizer, talvez o teu azeite já queimou todinho. Talvez você já deu tudo que tinha. Você foi uma bênção por muitos anos. Mas situações, fracassos, medos, injustiças, erros cometidos contra você ou através de você, isso foi desgastando o teu azeite. Às vezes você é uma bênção de um líder que está sempre dando, sempre abençoando, sempre entregando. Chega uma hora que parece que o azeite não está acabando. Veja, ele está falando, nesses casos, o Messias veio e virá e está aqui entre nós pelo Espírito Santo, ele não apagará o pavio que fumega. Não, ele vai te dar azeite de novo. Agora, para isso acontecer, você precisa respeitar as mudanças da sua vida. Nós estamos ouvindo? Isso, eu estou aprendendo muito nisso, eu estou aprendendo a avaliar o que espontaneamente o Espírito estava me dando, e muitas vezes eu vivia assim, um automático, eu estava vivendo assim, mas eu não reconhecia muito. E uma coisa que eu estou aprendendo é que eu preciso respeitar as mudanças da minha vida, eu preciso entender os limites. Todos nós temos limites. Nós estamos ouvindo? Todos nós temos limites, amigos. Mas por conta de não entender isso, muitas pessoas esfriam, porque não admitem o fim de um tempo. Elas não admitem isso. E veja, elas ficam assustadas quando elas percebem que elas não têm mais aquele fervor. Elas ficam assustadas em perceber que o seu pavio está fumegando e o azeite está acabando, e elas olham para aquilo e falam, eu preciso fazer como eu sempre fiz, só que não funciona mais. Por quê? Porque o Espírito vem ajustar o teu pavio. Quando acontece essa coisa, a gente puxa o pavio para cima, corta, enche de azeite e acende novamente. Nós estamos ouvindo? Amém. Aleluia! Oh, glória! Dá um joio para ele. Quando tu vê o irmão dormir, tu dá um coice nele aí, ó. Deixa eu te falar uma coisa que mexeu comigo nessa palavra. Tem pessoas que estão assustadas e acabam tentando colocar as coisas em roda. Sabe o que acontece quando você está fazendo isso porque você tem que fazer? Porque todo mundo espera isso de você, porque você sempre deu, porque você sempre esteve ali, e você tenta, você não está bem, mas aí o teu pavio está apagando, aí você, em vez de respeitar esse momento e buscar no Senhor um recomeço, você curte. Quando você quer recomeçar, você quer fazer como antes. E aí sabe o que acontece, irmão? Cansa. Você não consegue mais. Até porque não é mais o tempo de fazer do mesmo jeito, é o tempo de fazer do novo tempo, do novo jeito. Mesmo que a tua busca em fazer esse equilíbrio, porque colocar as coisas em ordem e fazer as coisas em equilíbrio é honesto, amém, amados? Todos devemos nos esforçar para isso, mas cansa quando nós não respeitamos isso, cansa quando nós não damos glória para Deus e falamos em nome dEle, mas sem reconhecer Ele nos dias difíceis, de altos e baixos. Cansa! E nós precisamos olhar para isso. O pastor é fraco na tua igreja, né? Está sempre falando de problema, de fraqueza. Não, querido, estou falando de limites, que quando forem respeitados, sabe o que acontece? Deus, eu não estou aguentando. Aí ele vem, corta o pavio, levanta um pouquinho, enche a tua lâmpada de óleo e passa o fogo do Espírito em você. E aí sabe o que acontece? Você vai fazer de novo? Não, você vai fazer outras coisas importantes também. E vai aprender a lidar com os fracassos do passado, com as injustiças do passado, com os medos do passado, os estupros, os abusos.
que você fez ou que fizeram com você. Pessoas estão cativas nisso. Elas têm medo que alguém descubra que ela cometeu deslizes no passado. Então você não é uma nova criatura. Você diz que é, mas uma nova criatura olha diante das suas falhas e encara. E acredita que aquele que está nela é capaz de fazê-la superar todas as coisas. E quando você quer fazer isso sem Deus, cansa. Dar louvor a Deus não é cantar canções, amigo. Dar louvor a Deus é reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Reconhece-me em todos os seus caminhos e eu vou endireitar todas as áreas da sua história. Então, queridos, com isso eu te digo que o desequilíbrio gera cansaço emocional e ameaça o nosso sucesso. Tem uma coisa que aconteceu com o povo de Israel, embora não seja uma obrigação da igreja. Nós já ouvimos falar da festa das luzes aqui. É o Hanukkah, né? O que aconteceu ali? Aconteceu que um dominador entra em Jerusalém, toma o templo e ao invés... Aleluia! Eu estou vendo gente dormindo, vou falar o nome agora. Se não acordar, vou falar o nome. Tá bom. Então, o que aconteceu? Veja, as pessoas... Presta atenção. O rei entra, domina Jerusalém e agora ele fala, eu vou acabar com as práticas judaicas de adoração a Deus. Sabe o que ele faz? Ele sacrifica porcos no altar. Você sabe que porco e um demônio para judeu é a mesma coisa. Então ele começa a fazer certas coisas para arrebentar com a fé dos judeus. E quem não fizesse isso morria. Então os judeus estavam obrigados a sacrificar no altar um animal imundo. Enfim, um dia o tal de Matatias com os seus filhos lá, tem vários nomes em várias traduções. Uma delas é Matatias. E ele pega e fala, eu não vou fazer isso. E se rebela com seus filhos, se rebela contra aquele governo e gera uma resistência chamada Macabíades, né? Ou seja, a revolta dos Macabeus. E o que acontece? Eles vencem esse rei dominador poderoso e depois que tudo isso acaba, só estou encurtando a história, eles vão novamente adorar o Senhor no altar. Presta atenção nisso, irmão. Eles vêm para o altar e quando eles chegam ali para acender o Hanukkah, eles percebem que não tem mais azeite. Só tem azeite para um dia. E não tem tempo de produzir o azeite de um dia para o outro. Então eles só teriam azeite para manter a lâmpada acesa por um dia. Pô, nós acabamos de tirar o governo de um rei idólatra, aí chamamos para nós para fazer isso aqui e nós já não vamos conseguir deixar a lâmpada acesa o tempo todo. Como é que nós vamos fazer? Só tem azeite para um dia. E eles clamam ao Senhor. E Deus sobrenaturalmente faz com que o azeite de um dia durasse 8 dias. 8 aponta para a eternidade. Vocês estão ouvindo? Então por isso chama festa das luzes. O azeite estava disponível, bastava alguém clamar. Talvez, querido, o teu pavio está fumegando. Talvez o teu pavio está fumegando. Mas você comprou um carro. Mas você comprou uma casa. Mas você foi promovido. Ou então está mais bonito. Aí você acha que está tudo bem. Só porque você continua vindo da igreja e dizendo glória a Deus. Mas você sabe que você não está dando glória a Deus. Então, alguma coisa precisa acontecer. Pastor, eu preciso de quê? Eu preciso confessar, o azeite está acabando. Eu não tenho mais nada para dar. O meu pavio está fumegando. E Jesus não veio para te arrebentar por isso. O teu pavio está fumegando. Tu não tem azeite, tu não busca, não está querendo. Eu não estou conseguindo, Deus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer para você, o azeite está disponível. Tu quer? Mas quantos dias? 8. Eternidade. É assim. Nunca vai faltar azeite na tua botija. O dia que tu entender que tu pode queimar e a luz brotar. Isso é uma forma de adoração, de glorificação a Deus. Veja, meu irmão, haja o que houver, diga para o seu irmão, haja o que houver, passe o que passar, mesmo que o ano esteja chegando ao fim. O quê? Seremos filhos. Mesmo nos dias mais feios
rei da minha vida. Eu sou filho. Mesmo quando os meus pensamentos não estão apontando do jeito de Deus, eu continuo sendo filho. Deus está gostando? Não como você, pai, não gosta dos vacilos do seu filho, mas ele continua sendo filho. Então, querido, sempre seremos filhos e Deus sempre se achegará a nós, e não apenas quando a gente for bonzinho ou nos sentirmos fiéis. Porque senão Deus vai fazer assim: hoje vou, amanhã não, 3 semanas sem ir, agora passei o mês todo lá, fui para fora de novo, agora eu volto, não sei se eu vou. Espírito Santo, será que dá para ir? Deus ia ficar confuso. Deus, ele resolveu isso da seguinte forma: Jesus, vai lá, entra no lugar deles, que aí todas as vezes que eles estiverem certos ou errados, eu vou estar lá por sua causa. Porque você é filho, e eu sou pai. E agora em Cristo Jesus, ele nos fez filhos. E ele continua sendo nosso pai. Para que agora, já que ele é assim mesmo, eu vou vacilar dessa? Não! Eu vou valorizar, mas não vou deixar o diabo me roubar nas minhas fraquezas. Quando eu estiver fraco, eu clamo ao Senhor: Jesus. E aí o pavio, azeite, fogo. Tem muita gente parada aí, amigos. Gente boa, bonzinho, gente bacana, gente de caráter, gente que ama o Senhor. Mas o pavio não está fumegando e ela se acostuma a viver assim. Aleluia. Veja, querido, essa mensagem profética aqui, ela trazia uma resposta para Israel. Na verdade, versículo 3 ele diz: a cana quebrada não será esmagada, e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Veja bem, a palavra trouxe juízo porque Jesus cumpriu a lei e mostrou. O pior do tempo que não havia lei é quando Jesus vem e cumpre a lei, que antes não tinha lei, toda uma bagunça no mundo. Aí veio a lei, ninguém conseguia cumprir. Agora vem Jesus e cumpre. Meu Deus! E ele não vem e estabelece um juízo de morte para você. Ele diz: em mim você pode cumprir. Comigo você pode fazer. Agora, essa mensagem também é para hoje. Tem momentos que a gente precisa parar, não paralisar, mas refletir. É como o Brasil. Você está ouvindo um monte de palhaçada sobre o Brasil. Agora é o momento de parar, mas não paralisar. Continuar os campeonatos, continuar os serviços, ampliar a visão do trabalho, fazer uma grande reformulação. Precisa de reflexão. Não é paralisação, é parada. É parar para avaliar, que não significa ficar parado no lugar. Parar para avaliar. Para quê? Para avançar, progredir. Essa é a palavra. Quantos estão ouvindo? Amém. Manutenção do pavio é a palavra para nós nessa manhã. Até porque, se a gente for seguir na ideia de todo mundo na igreja, tem pessoas que não entendem isso. Mas eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Deus, o cansaço, ele difere de pessoa para pessoa, concorda comigo? Cada um cansa de um jeito num tempo. Uns cansam por uma coisa que é idiota para o outro. O outro cansa por uma coisa que eu supero facilmente. Por quê? Cansaço difere de pessoa para pessoa. Num casamento, um pode estar cheio, o outro vazio. Tem isso aqui acontecendo hoje nessa manhã. Maridos não estão aqui, esposas estão. Esposas não estão aqui, maridos estão. Por quê? Um está cheio, outro está vazio. Mas são todas pessoas boas, mas os seus pavios estão apagados. Jesus não está trazendo uma palavra de condenação, ele está dizendo: eu posso fazer qualquer coisa por vocês. O azeite está disponível. Posso estar ouvindo? Diga comigo: o azeite está disponível. Eu vou te mostrar 3 motivos que geram esgotamento. Primeiro, falta de visão clara. Primeira coisa que faz eu me esgotar na caminhada com Deus: você perde a visão clara daquilo que você está vivendo. Qualquer vento te faz pensar em parar, sair daqui para lá, qualquer vento. Mas eu te digo, querido, que não é necessário isso. Um bom velejador daquelas jangadas lá sabe muito bem isso. Quando um vento parece que vai fazer você afundar, basta você virar a vela para ir para o lado certo.
Talvez você pense, eu vou afundar, não dá para mim, eu estou morrendo, eu não estou aguentando a força do vento. Aí ao invés de você pensar em sair, em desistir, mude a vela de direção. Peça ao Espírito Santo, Ele é a nossa vela, Ele é quem conduz a nossa vida. Espírito Santo, eu não estou entendendo nada, mas eu vou contigo. Segunda coisa que motiva esgotamento, falta de prioridade. Sabe o que é a falta de prioridade? A pessoa primeiro perdeu visão. Segundo, por causa da perda do foco, mas o sentimento de culpa, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sempre fiz alguma coisa, eu sempre fui ativo, eu sempre fui assim, eu sempre fui assado, ela entra numa tirania de um regime de urgência. Ela começa a fazer tudo em regime de urgência, igual o Brasil vai entrar agora nas Olimpíadas. Vai entrar num regime de roubo maior, 10 vezes maior que foi na Copa. Pode esperar. No Rio de Janeiro só. Por quê? Porque tinha que fazer essas obras há 4 anos atrás, 6 anos atrás, faltam 2 anos, não fizeram nem a licitação ainda do campo lá de Deodoro. Sabe para quê? Para quando faltar 1 ano e meio, eles falam, não tem mais tempo de licitar. Aí então, eles mandam um decreto e vai fazer sem licitação, porque é uma obra de urgência. Sabe o que significa isso? Vão roubar do jeito que quiser, ninguém tem como ver isso. Deixa eu te dizer aqui, querido, em relação a isso. Viver na tirania da urgência é muito simples, é só você pensar. Você tem que chegar no Rio e dá para você fazer essa viagem em 2 horas e meia, tranquilão, parando, tomando água, mas você está atrasado. Porque nem uma semana eu fui pegar a Tereza, me atrasei, saí igual um maluco daqui, não vi nem quebrar a mola, vi ele tomando umas 3 multas, ainda bem que eu não fui com o carro do Bruno. Irmão, sabe o que acontece? Gastei o dobro de combustível. Se você andar muito pesado, o que acontece? Você gasta mais combustível. Se você andar sempre no regime de urgência, talvez até você faça as coisas, mas vai gastar muito mais energia e talvez sofra um acidente mortal. Por quê? Porque você quer manter uma aparência. Você não olha com clareza e diz, eu não estou aguentando, e não corre para o Senhor e clama o seu nome. Terceiro ponto que gera esgotamento. Primeiro, qual é mesmo? Falta de visão clara. Diga comigo, falta de visão clara. Segundo, falta de prioridade. Terceiro, diga comigo, expectativas. Veja, querido, quando eu falo expectativa, não é a sua expectativa somente. Às vezes a expectativa dos outros em relação a você. Isso faz roubar a nossa energia. Você nunca sabe dizer não. Ah, dá para ficar com o meu netinho? Dá. Mas eu não podia, mas dá. Pô, dá para passar lá em casa rapidinho, vou pegar só uma geladeira. Chega lá, tem a geladeira, um fogão e uma cama. Você não sabe dizer não. Aí, por quê? Porque você tem medo do que vão pensar de você. Então, quando falo expectativas, não são somente as suas, mas é também a dos outros e a que você tem dos outros. Isso tudo rouba e nos esgota, porque a gente está sempre se frustrando porque o outro não correspondeu àquilo que eu precisava. Então, querido, às vezes a gente está sorrindo quando queria chorar, negando a si mesmo. Eu quero te dizer nessa manhã, o teu crescimento é fruto do teu estado de felicidade. Uma pessoa infeliz, ela vai oscilar. E principalmente com Deus. E olha lá, ainda falando, em nome de Jesus, está amarrado, estou firme. Por quê? Porque você não está feliz. Por quê? Você não tem as coisas, talvez você tenha coisas que você nunca teve. Não são coisas, mas é Deus no meu coração, guiando a minha vida. E Ele pode me guiar com nada, como eu posso me perder com tudo. Posso estar ouvindo? Então, queridos, veja, Isaías estava trazendo nesse texto uma mensagem de esperança para um povo esgotado, arrasado, quebrado. Isso me leva a pensar que aquilo que nós vivemos hoje, e a gente vê Israel hoje, não se compara com aquilo que vai vir. Então, se eu sei, olhando para Israel, que foi uma nação claramente mostrada para nós ao longo da história, que sofreu pelos erros e continua sofrendo pela desobediência.
Embora as promessas de Deus sobre Israel são maiores do que a sua desobediência. E pelo amor que Deus tem a Ele mesmo, Ele continua cuidando de Israel no meio desse foguetório lá na faixa de Gaza. Então, queridos, veja, aquilo que nós estamos vivendo hoje não se compara com aquilo que há de vir. Por isso, eu tenho que ficar feliz o tempo todo. Mas não é uma felicidade fugaz, não é uma ausência de tristeza, mas é um choro me empurrar a certeza de que Deus está comigo. Às vezes nós vamos chorar por uma noite inteira. Às vezes nós precisamos olhar e falar: que droga que eu ainda sou assim, que porcaria que eu ainda me comporto desse jeito, que horror que eu penso assim. Mas isso não pode virar autocomiseração, isso tem que se transformar em louvor para Deus. Deus, eu sou isso aqui. Tem como dar um jeito? E ele diz: eu posso fazer qualquer coisa na sua vida. Basta você fazer o que você acabou de fazer. Me dá louvor. Obrigado, Senhor. E continua agindo como sempre? Não. Todas as vezes que você agir inadequadamente, volte ao Senhor. Fala: Deus, continua uma droga. Isso se torna louvor de adoração e reconhecimento de que sozinho eu não posso fazer nada, mas com Ele eu posso todas as coisas. Amém? Diga para o seu irmão: não deixa a sua lâmpada apagar. Apaga por quê? Porque nos esgotamos. Falta de visão clara, falta de prioridade e falta de expectativas no Senhor. E eu quero terminar falando sobre 3 verdades que a gente precisa saber, ainda que o azeite esteja acabando. E eu quero que Deus possa agora vasculhar a tua alma. Há pessoas aqui que estão presas desde a infância, quando foram abandonados, quando foram abusados, quando foram acusados de coisas que talvez nem tenha feito, ou não tenha sido feito nessa intensidade. Há pessoas aqui que fizeram coisas horrorosas porque elas não tinham exemplo nem princípio. Há pessoas aqui que estão vivendo de um jeito qualquer por causa de perdas familiares. Perdeu o seu filho, não perdoa a Deus, perdeu sua mãe, ou sua esposa, ou seu pai. Pessoas que estão vivendo trancadas num universo de fracasso, embora estejam rodeados de sucesso do mundo. E Deus olha para isso, sopra e diz: isso não é nada, mas eu posso fazer qualquer coisa na sua vida. Basta você olhar para mim como quem realmente me reconhece. Eu posso fazer. Nós estamos ouvindo? Quantas verdades eu falei que ia falar aqui? 3 verdades. A primeira, abra no Salmo 20. Salmo 20, versículo 7. É um salmo bem conhecido de todos. Diz assim: todos lá? Vou esperar aí, não farfalhar aí. Achou? Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor, nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Faz esse versículo aqui, a cara da minha amiga dos Estados Unidos, ela vivia falando isso. Quando a coisa estava difícil, ela falava: uns confiam em carros e cavalos. Mas esse versículo saltou de uma maneira tão espetacular. Eu recebi essa palavra no Café de Pastores e foi muito boa para a minha vida. Deus está me aprofundando nela. Ele diz: primeira verdade que eu preciso saber, mesmo que o azeite esteja acabando, mantenha-se de pé, Pedro. Escuta comigo aqui, irmãos. Mantenha-se de pé. Nós nos manteremos de pé. Agora, quantos já caíram ao seu redor? Veja bem, quando eu leio o texto, ele diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então os dois caíram. Uns se encurvam e caem e ficam caídos, mas nós nos levantaremos. Essa é a palavra. Aleluia! Quantos já caíram ao seu redor, queridos? Por isso você tem medo de arriscar, por isso você arrisca menos, por isso você se precipita. Deus quer te abençoar e você dá um passo antes do que deveria, entrando em julgo desigual, em coisas destruídas. Deus está te falando aqui, querido,
que você não vai ficar caído. Na verdade, ele diz em outra passagem que ele te toma pela mão e te levanta. O homem é o cair, é Deus levantar. Tem outras passagens. Agora, veja, na vida com Deus existem quedas. Só que aqui virou um cântico. Aqui virou um cântico de guerra de Israel. Né? Essa era uma palavra que eles, quando iam para a guerra, eles iam desse jeito. Por quê? Porque era como se Deus estivesse dizendo: filhos, vocês não vão se armar como as outras nações se armam. Lembra de Josafá? Larga a espada, larga os cavalos, larga tudo e levanta um louvor. E vai. E conforme ele está indo, cantando, o inimigo começa a se matar. Imagina isso no reino do Espírito. Quando o diabo achar que te pegou mais uma vez, porque você sempre cai do mesmo jeito, você sempre se afasta do mesmo jeito, e você está vivendo assim por anos, e muitas coisas são por causa de uma infância, por um equívoco, por um acidente na infância, e Deus está falando: eu sei disso, eu posso fazer qualquer coisa na tua vida. Abaixa os teus recursos humanos que você tem tentado há anos, que não estão produzindo efeito, e levante um louvor. Levanta um louvor. Presta atenção, queridos. O que está em jogo não é cair ou não cair. O que está em jogo, os dois caem, mas eu me levanto e fico de pé, porque a minha força está no Senhor. Alguns estão levantando e ficando de pé na sua força, porque não lê mais a palavra, não ora, não vem à casa do Senhor ouvir uma mensagem, porque já conhece tudo da palavra, já sabe como é. Aí chega na igreja com o coração ferido e pensa que a igreja não muda nada. Não, o que não muda é você, pelo amor de Deus. Eu tenho falado isso para as pessoas: a igreja está mudando muito. Eu não vejo mudança nenhuma, porque você não está mudando, o seu coração está empedrado no passado. Isso é real, é legítimo, é verdadeiro. A questão é como se Israel estivesse dizendo: vai ventar, eu posso até cair, mas eu vou me levantar. Por quê? Porque eu não confio em carros e cavalos. Eu não confio em carros e cavalos, queridos. Eu não confio na estrutura da igreja. Eu não confio no jardim que eu vou começar amanhã. Eu posso ter um ataque cardíaco hoje. Já falei, querido, o dia que vocês deu uma festa, agora não me deixa lá no hospital. Está lá e desliga os filhos também, pelo amor de Deus. É você que vai me enfiar, você que vai me matar. E se a família for reunida e disser: o que vocês querem que façam? Deixe nas mãos do Senhor. O meu marido não é marionete para lidar com filhos. Eu não confio em carros e cavalos. Sabe o que está acontecendo na minha vida, irmãos? As coisas estão acontecendo assim, ó. Por quê? Se é a mesma cidade, é o mesmo Pedro, é a mesma capacidade, é a mesma capacitação, os mesmos recursos, por que está acontecendo? Porque eu estou descansando no Senhor. E eu vou falar disso já. Veja, filhos ouviam as memórias nas batalhas dos pais. Sabe o que acontecia? Quando eles iam para a guerra, eles daíam marcar. Eu posso imaginar, igual a escola de samba, esquentando os tamborins, né? Eu imagino o exército se juntando, vindo gente de todos os lugares, descendo o morro, subindo a montanha, e eles se juntando, e o filho ia despedir do pai, e eles estão lá. Eu não confio em carros, nem em cavalos, mas o meu forte está no Senhor. Uns caem, talvez eu possa até cair, mas eu vou me levantar no Senhor. Porque Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida, se eu olhar para Ele, reconhecendo e devolver para Ele. Aleluia! Então glória a Ele, no céu. Aleluia! Então o que acontecia? Os filhos ouviam as memórias do pai. Você não sabe quando Israel saiu do Egito, que Deus abriu o mar vermelho? Não estou ouvindo? Você não sabe o que Deus fez para Faraó com as pragas do Egito? Sabe o que significa isso, irmão? Se Deus fez, pode fazer de novo. Eles estavam ali visitando as memórias dos pais. Deus está nos dizendo nessa manhã: visite as memórias de livramento que Ele já te deu. Você vivia num patamar de fé absurdo, fora do comum em relação à média, por
circunstância, você viu a mão de Deus agir. A circunstância passou, o tempo passou e você caiu num esfriamento e o teu pavio não se apagou, ele está só fumegando. Que se você veio aqui de manhã, ele está fumegando, Deus veio aqui para trocar o azeite. Até confirmando que o céu se caiu como. Deus quer que eu unja vocês nessa manhã, porque Ele quer botar o azeite novo. Glória a Deus. Então, amigos, não se trata de cair ou não cair, se trata se você quer ficar caído. Uns caem e permanecem caídos, outros caem e se levantam, ficam de pé. Por quê? Porque eu não confio em carros e cavalos. Não adianta você me dar um emprego, me dar uma nova namorada, não adianta você me dar um carro 0 quilômetro, uma casa melhor. Eu quero vender minha casa e morar em Léo Pereira, mas isso não depende da minha fé. Eu posso passar o resto da minha vida lá e vou ficar feliz, porque a minha felicidade não está na casa, a minha felicidade não está no dinheiro, mas é bom ter, amém? Você acha que Deus vai ficar assim? Interesseiro? Não, Deus, eu não quero mais ficar duro, não. Só se tu tem um propósito nesse negócio. Quer ficar mais duro, não. Eu não vou ficar ali. Deus, eu não quero mais ficar careca. Pra quê? Deus, eu estou orando pela seleção para que alguma coisa aconteça. Eu não oro por coisas idiotas. Certo? Eu não oro por coisas idiotas. A gente está orando pelo Brasil ser campeão. Estava até conversando com meu sobrinho hoje. Tu perdeu, né? Ele perdeu porque eu estava com a camisa fora do lugar. Mas sempre vai ter alguém com a camisa fora do lugar. Então a gente fica achando e criando universos religiosos e deuses estranhos para explicar as coisas naturais. Ore por aquilo que Deus diz a teu respeito. Posso estar ouvindo aqui? Então, já nós vamos entrar aqui, tá? Diga para o seu irmão, visite as memórias de livramento que Deus já te deu e alimente elas. Pavio! Pavio! Bota esse pavio para pegar fogo! Lembra de onde você veio! Lembra o que Deus fez na tua vida! Para de resmungar ou de criar! Agora eu não uso mais vela, não, uso uma lâmpadazinha de LED. Então usa a lâmpada de LED mesmo. Vai, deixa ela te levar para onde quiser. Agora não reclama depois de... Eu não sei o que aconteceu, Deus. Eu sei que trocou a lâmpada, né, que queima com a outra que acende. Aí não dá. Deus quer queimar a iniquidade e quer transformar a iniquidade em transformação de caráter, renovação de espírito. Aleluia, motivação de vida. A palavra emoções significa movimento para fora. Então, em tempo de crise, enche a tua vida de uma canção na alma. Eu não sei de você, irmão, se você acorda de manhã e fica cantando a música da Ivete Sangalo. Eu não sei. Eu acordo de manhã e o meu rádio, igual o rádio de oficina, ele já está ligado na palavra do Senhor. E quando isso não está, é um dia ruim para mim. Ruim. Para amanhã, tá? Quando eu acordo de manhã, que já vem aquelas musiquinhas indecentes que a gente ouve pela vida, né? Eu fui trabalhar com um cara e ficou o dia inteiro ouvindo rap, desgraça, tristeza, se morte, se bebe, se isso, se aquilo. Aí eu chego em casa e ainda estou assim, né? Companheiro, eu sou de carne e osso. A minha mente, pela minha fé, vem pelo ouvir e é roubada por mim pelo que eu ouço. Você não vai dar em nada, você nunca vai ser nada. Olha a furada que tu está se metendo, hein? Tu vai se arrebentar nisso aí, e se arrebenta mesmo. Primeiro que não ouviu o conselho, segundo que foi maldade. Veja, amigos, em tempo de crise, diga bem alto, em tempo de crise, eu vou carregar a minha alma uma canção daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Irmãos, as coisas estão melhorando. Não é porque a igreja tem metade vazia que não está bom. O que importa não é metade cheia, metade vazia. O que importa é você cheio. Se você estiver cheio, nós vamos distribuir alimentos. E, pastor, estou triste, a gente distribui alimentos. Ninguém veio para a nossa igreja, mas foi para a igreja de Deus. Foi para o reino. Tá bom.
Quem sabe aí nossa vida inteira com 100 pessoas, tá bom. A questão é essas 100 pessoas estarem tão cheias de Deus, que quando elas passam, alguma coisa acontece ao redor dela. Primeira coisa então, 3 verdades que eu preciso saber. A primeira, mantenha-se de pé. A segunda, ninguém pode mudar aquilo que Deus diz a meu respeito. Amém. Uau. Diga para o teu irmão, ninguém pode mudar o que Deus diz a teu respeito. E se o cara estiver olhando para você com aquela carinha assim de mas Deus tem falado tão mal de mim, né? Eu acho que Deus não tem um bom pensamento a meu respeito. Se tu está com aquela carinha de chuchu, com carne moída de segunda, eu adoro carne moída de segunda, não lembro, meu Deus. Mas é muito melhor chuchu com camarão, né? Chuchu puro, chuchu à milanesa, soufflé de chuchu. A questão não é o chuchu, a questão é você pegar gosto de tudo que é coisa que acontece ao seu redor. Um dia eu estou triste, outro dia eu estou alegre, agora eu estou motivado. Irmão falou assim, agora eu estou indo para lá. Agora vamos falar, agora eu estou para cá. Você vai ser assim, você vai morrer daqui a uma semana. Para! Você aceita tudo. Por que você não aceita o que Deus diz a teu respeito? Pergunta pro teu irmão aí. Por que tu não aceita o que Deus diz a teu respeito? Fica nesse montanha russa. Veja, querido. Vamos voltar no Isaías 42. O que Deus diz a nosso respeito? Isaías 42, versículo 2. Se achar, diga essa para mim. Essa é para mim. Chegou lá? Versículo 3. Tem várias versões. A cana trilhada não quebrará, mas a que eu gosto muito é: a cana quebrada não esmagará. 42, 3. Leia com a minha tradução então. A cana quebrada não será esmagada. Em suma aqui, o que significa isso? É que o Messias, ele não viria para quebrar as pessoas. Ele não veio para quebrar. Você vê o que Jesus falou sobre isso? Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. O que significa isso? E eu amei essa ilustração. Imagina assim, você vai subir um morro e aí aquilo tudo é cheio de bambu. Imagina. Aí você pega um facão e você vai fazendo uma picada, certo? E vai fazendo um caminho, certo? Para quê? Para todo mundo que quiser ir lá, subir por ali, certo? Cana quebrada, vida quebrada, dificuldades em muitas áreas que você não sabe como. Aí vem o Messias. Ele não vai pisar em cima das tuas fraquezas, mas ele vai restaurar você. Vocês estão vendo? Jesus não veio para esmagar você. Ele veio para restaurar você. Glória a Deus. Jesus não está aqui nessa manhã te dando uma palavra dessa. Ele está te dando um boom daquele negócio de choque, de desfibrilador, né? Ele está fazendo isso porque precisa, mas ele queria falar assim. É você. Mas às vezes precisa de um boom. Porque já soprou, ele já bateu no seu rostinho, ele já empurrou, ele já beliscou, e você não acorda. Ele está fazendo um boom. Ele está dizendo, se você está quebrado, se você está com problema, se a sua vida não vai para frente, se você parece que está indo para frente aos moldes do mundo, mas no seu coração você está se distanciando de Deus, ele está dizendo nessa manhã, acorda, eu posso fazer qualquer coisa na sua vida, eu não vou esmagar as suas já grandes debilidades, eu vou restaurar essa floresta de glória. Em outra ilustração, quando eles falam de cana quebrada, eles se referiam a uma flauta que eles usavam, um bambu, para fazer uma flauta. Então, se alguém, por algum motivo, pisasse e quebrasse aquilo, eles não jogavam fora e pegavam outro bambu. Eles pegavam aquele bambu e restauravam ele. O que Deus está dizendo para nós nessa manhã? Não importa as suas fraquezas, não importa os seus erros, não importa o quanto você já caiu, importa você querer se levantar comigo. Eu vou restaurar você para que saia a música da sua vida, para que você seja um instrumento meu sobre a face da terra, para que as pessoas olhem para você e glorifiquem o meu nome. Eles sabem que eu sou Deus.
cansaço, com desculpas, com ideias. Eu não divido a minha glória. Eu sou Deus, o que criou o céu e a terra. Quem é o Deus que, como eu, avisa aquilo que vai acontecer? Não há Deus como eu, diz o Senhor. Glória a Deus. Preste atenção, querido. Na tua alma precisa. Isso pode acontecer, não vai pisar, cara, mas você precisa desejar sair daí. Nós estamos ouvindo nessa manhã. Nessa situação, parar de afagar a miséria, a pobreza, a tristeza ou o luxo, ou aquilo que você considera um ganho, e Deus olha e fala que isso não é nada. Paulo falou, aquilo tudo que eu conquistei, depois eu olhei com Cristo e falei, caraca, eu estava achando que eu era bonzão, ricão, espertão, e era tudo esterco, cocô. É o que Paulo falou. O que eu achava que era maravilhoso era cocô. Sem acento. Tem acento no Moema, no cocô? Moema não está prestando atenção na palavra, está vendo? Tem acento ou não tem? Tudo bem, não fala mais nada, tá bom. Então, pois é, mas então exatamente, o cocô caiu o acento. Sabe o que tem que cair? Aquilo que a gente considera mais importante na nossa vida. Aquilo que a gente acha que agora, eu estou mal na igreja, eu estou mal com Deus, eu não sou mais a mesma pessoa, mas olha quantas coisas eu estou conseguindo. Olha o meu trabalho. Olha as minhas roupas, olha o meu saldo bancário, olha como as pessoas lá agora me reconhecem. Paulo olhou para isso e falou, aquilo que eu achei que eu conquistei é igual ao Obed-Edom, eu largo tudo isso para ser porteiro na casa do Senhor. Até falei isso no casamento ontem. O que eu quero dizer com isso? A tua alma precisa desejar sair desse estado. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que vergonha, quando ela andava na rua, todo mundo falava, impura, que nojo, essa mulher está fedendo, impura. Isso aqui é uma linguagem antiga, né? Mas ela diria hoje, está fedendo muito, aí gente, sai de perto. Mulher impura. E ela arriscou tudo, porque ela queria deixar de ser uma cana quebrada e ser restaurada. O único que até aquele momento disse que havia esperança. Jesus não trouxe juízo condenatório, ele trouxe salvação. Ele podia condenar a gente, mas ele escolheu nos trazer absolvição, salvação, expiação. É isso, amigos. Se você não acreditar nisso, você não acredita em Deus. Você está inventando um Deus aqui, ó. Porque o nosso Deus está dentro da palavra. Ele diz que garantiria que essa palavra ia chegar até o fim. Então, versículo 42:5. Assim diz o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, o espírito daqueles que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te retomarei pela mão, te guardarei, te darei por conserto do povo e luz para os gentios. Meu Deus. Isso significa gritaria, terrorismo não tem mais poder do que a palavra diz a respeito da tua vida. Não adianta ficar com raiva das pessoas que não te verem assim. Seja com Deus. Não adianta ficar com raiva porque nada acontece na tua vida. Busca a Deus, clame a Deus. Jesus, clame ao Senhor e Ele responderá. Essa música ele diz em outra passagem, grite o seu nome e Ele correndo virá. Quantos acreditam nisso? Que Deus vai vir correndo. Ele já fez isso no filho pródigo, quando ele viu o filho lá, feio, capenga, fedorento, impuro. Quando ele viu que era o filho, ele arregaçou as saias e saiu correndo. O filho não falou nada, mas a volta dele dizia tudo. Talvez hoje você não consiga nem sussurrar o seu nome. Não está dando. Mas na sua alma você diz, Deus, tão difícil, mas eu quero. Eu não saio daqui do mesmo jeito nessa manhã. Eu quero mudança na minha vida. Por quê? Porque a palavra que determina o meu destino
não é o quanto eloquente eu sou, o quanto forte eu sou, determinado eu sou. Se tudo isso acontece em Cristo Jesus, o poder é infinitamente maior. Talvez você nessa manhã esteja quebrado, mas ouça, Deus não vai te desamparar, não vai te esmagar, Ele vai te restaurar. Se você veio aqui nessa manhã, você veio aqui para isso. Davi disse: Deus não permita que a minha lâmpada se apague. Isaías disse: povo que andava em trevas viu grande luz. Ainda hoje Deus diz isso a teu respeito: você é luz para as nações. Aleluia. Eu sou a luz do mundo, Jesus falou. Depois, antes de ir, ele falou: agora vocês têm que ser a luz do mundo. Aleluia. O que o diabo quer fazer? Apagar a tua luz, fazer ela ficar piscando, parecendo uma boate de estrada. Preste atenção, queridos. 3 verdades que eu preciso saber. A primeira qual é? Mantenha-se de pé. Diga comigo: mantenha-se de pé. A segunda: ninguém pode mudar o que Deus diz a meu respeito. E nós vamos terminar aqui. Esteja protegido debaixo da sombra das asas de Deus. Abra o Salmo 91. É isso aí. Salmo 91. Vou pegar só os 2 primeiros versículos. Se achar, diga: socorro, Deus, me ajuda. Aleluia. Então ele virá. Não, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe, não vai, para de conversa fiada. Diga para você mesmo: Jesus, eu preciso de ajuda. Aleluia. Veja, querido, Salmo 91, versículo 1 e 2, ele diz aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, nele confiarei. Veja, queridos, é muito simples essa palavra. Salmo 17, 8 e 10 diz: a sombra das minhas asas vai estar o Messias. Deixa o dedinho aí e põe lá em Lucas 1. Lucas 1. A sombra do Altíssimo descansarei. Lucas 1,35 fala um outro trem aqui. Observa. Diz aqui acerca do nascimento do Messias. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua. Ninguém está nem abrindo. Com a sua. Veja, eu vou repetir. Respondendo o anjo para Maria, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Sabe o que significa aqui, querido? Uma resposta para o Salmo 91. Ao sombra do Onipotente descansarei. Vou ler de novo. Aquele que habita, não é que passa na igreja uma vez por semana, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Veja, querido, é uma coisa linda isso aqui. Sobre Maria desceria a sombra do Altíssimo. Todos entenderam isso? Ou seja, no ventre de Maria, a sombra de Deus já estava sobre o menino. Nós estamos entendendo isso? Aleluia. Glória a Deus. É porque Jesus venceu? Porque a sombra do Onipotente desceu sobre ele. Sabe por que ele venceu? Porque ele não fazia nada sem estar debaixo da sombra do seu Deus. Sabe por que nós somos de Deus? Porque Jesus tomou o nosso lugar. Sabe por que às vezes vacilamos? Porque escolhemos com nossas ações, justas ou injustas, legítimas ou ilegítimas, sair por um tempo, para sempre, da sombra das asas do nosso Deus. Aleluia. No tabernáculo, quando os levitas passavam para organizar a arca, limpar aquele lugar, eles iam de joelhos assim.
eles passavam. A sombra cobria eles. Tamanha reverência. Agora veja aqui. Agora a arca mudou de lugar. Nós somos a arca. E a sombra agora está dentro de nós. Aleluia. Para que serve isso? Oh, glória. Não vai servir se eu não for honesto em reconhecer. Deus, eu não posso viver sem ti. Aleluia. Como o Obed-Edom fez. Deus só me prosperou igual louco em 3 vezes, mas eu largo tudo isso, porque eu não posso mais viver longe da tua presença. Debaixo das tuas asas estarei seguro. E se você não sabe para que serve isso no Novo Testamento, a Bíblia diz que quando Pedro andava pelas ruas, por acaso eu sou Pedro, a sombra de Pedro curava. Aleluia. Mas quantos entendem que não era a sombra de Pedro, mas é a sombra que estava em Pedro? Então, meus amigos, o que mudou? A minha consciência de que a sombra está em mim. Diga, a mesma fonte de poder que estava em Pedro, estava em Cristo, estava no início de todas as coisas. Então, o que Deus quer com isso? Agora vamos ostentar. Pô, vamos tomar um café ali. Não, vamos que a sombra da gente vai curar. Aleluia. Deus sentiu, não posso fazer nada. Eu nem sei o que eu quero fazer. Mas eis-me aqui, Pai. Eu chego. Por onde eu for, Deus vai. Quem sabe Deus não vai curar algumas pessoas. Quem sabe algumas pessoas estão recebendo palavras de morte. E hoje, por esse entendimento, recebe dentro de si a cura. E se ela morrer, todos nós vamos morrer. E eu já falei, se for comigo, faz uma festa. Eu não vou dar glória para a doença. Ah, mas eu estou vivendo uma fase. Eu estou quase 3 anos com uma dor na perna, que eu já pensei que era câncer, que era um tumor maligno, era isso que era. Depois de 3 anos, o Vitor conseguiu um exame para mim, eu fui lá fazer no Rio, cheguei lá, não teve, afinal de contas é justo, né? Eles cancelaram, era meio-dia, eles cancelaram, porque o jogo do Brasil ia ser em Brasília às 5 da tarde. Cancelaram tudo. Eu podia faltar assim. As minhas netas sobem no meu colo e dói. Se eu faço assim no meu cabelo, na perna, dói. Quando acordo de manhã e o sangue desce, dói. Mas eu escolho estar aqui. Eu escolho louvar o Senhor. Eu até esqueço que esse negócio existe. Mas dói. Principalmente quando as crianças pulam. Eu amo que elas pulem no meu colo. Eu não estou falando de um triunfalismo barato, de uma vida onde não vai ser nada ameaçada. Uns caem e permanecem caídos, outros caem, mas vão se levantar. Quem você quer ser nessa manhã? Glória. Você pode ficar sentado ou pode se levantar. Fica à vontade. Quem você quer ser nessa manhã? Aleluia, aleluia. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A sombra de Pedro curava as pessoas por onde ele passava. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, a Bíblia nos fala de várias formas, coisas improváveis vão acontecer na vida daqueles que creem. Coisas improváveis. Você está pensando só na ruguinha que saiu do seu olho. Você está pensando só na descoloração da sua pele. Você está pensando só na sua unha que não está legal. Mas existe uma coisa por trás disso. Coisas antigas que movem você a ser uma pessoa inconstante, ingrata diante do Senhor. Talvez você não foi amado desde o início da sua gestação. Há pessoas aqui que não foram programadas. Há pessoas aqui que
não foram amadas. Há pessoas aqui que foram comparativamente amadas. Ama mais a minha irmã do que o meu irmão, do que eu. Há pessoas aqui que tiveram fracassos no seu casamento, perdas. Mas Deus está dizendo nessa manhã: eu posso curar você. Eu posso curar você nessa manhã. Eu posso curar você nessa manhã. Eu posso realizar qualquer coisa na sua vida. Basta você crer. Basta você acreditar. E quem acredita não viverá longe da minha presença. Jamais. Pare de falar derrota. Pare de falar dúvidas acerca da sua vida. E comece a dizer o que Deus pensa a seu respeito. Comece a dizer o que Deus te fez em Cristo Jesus. Comece a dizer o sonho de Deus através da sua
poder está dentro de mim. Está em mim e está em você. Talvez nessa manhã você precise de um toque para que isso desperte na sua vida. Talvez você ouviu a palavra e já despertou, mas você quer uma confirmação, um selo, uma liberação. Eu acredito na unção, eu acredito no poder. O azeite significava a presença de Deus sobre a tua vida. Nessa manhã, eu quero, antes de chamar você na frente, eu quero orar. Se alguém aqui está afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca conheceu esse Deus desse jeito, conhece um Deus hipotético, como tantos outros deuses, conhece um Deus que satisfaz os desejos da sua direção. Talvez você seja assim. Talvez você já tenha conhecido um dia esse Deus e se afastou dos seus caminhos. Quer culpar alguém, quer escolher dificuldades da vida que são verdadeiras e legítimas, de fato aconteceram. Mas hoje, Deus diz para você mais uma vez: eu posso fazer qualquer coisa na sua vida, desde que você clame meu nome. Enquanto todos os olhos estão fechados, eu quero orar nessa manhã. Para qualquer pessoa que quiser dizer: Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Eu recebo o teu sacrifício para cruz do Calvário por mim. Talvez você já tenha sido cristão e se afastou. Talvez você está em dúvida sobre a sua decisão, porque nada mudou. Seja como for, aonde você estiver, levante sua mão bem alto, seu braço. Eu vou orar com você agora. Se alguém nessa noite, nessa manhã, que queira entregar a sua vida para Cristo, se alguém nessa manhã que queira dizer: Jesus, entra na minha história. Se não houver, não estou vendo nenhum braço levantado, eu vou continuar então. Mas se você quer sair daqui hoje com essa palavra viva dentro de você, vivendo e recebendo essa palavra, você precisa tomar um passo de fé. Deus te abençoe, doutor. Eu vejo você. Há mais alguém assim que queira fazer isso? Eu não posso fazer isso por você. A mulher do fluxo de sangue podia ter ficado quieta e somente a sombra de Jesus ter curado. Mas ela falou: eu não vou me envergonhar dessa decisão. Eu vou lá agora. Se você não está vivendo conforme Deus determina, você quer ficar assim caído, fique. Você quer levantar, levante-se agora. Como esse jovem que levantou a sua mão, levante a sua. Eu vou orar por vocês nessa manhã. Aonde você estiver, pronto. Há mais alguém assim que queira tomar essa coragem? Deus te abençoe, minha filha. Paulinha. Mais alguém aqui nessa manhã que queira um renovo nisso? Eu vou continuar então. Eu estou com minhas mãos ungidas com azeite, mas não é esse óleo que vai resolver, mas é essa sombra, essa convicção dentro de mim, com a sua fé, que vai trazer à tona uma nova oportunidade, um novo tempo, um novo patamar, onde você vai precisar viver todo dia. E se é isso que você quer, vem aqui na frente que eu vou ungir você, quero orar com você. Todas as pessoas que nessa manhã estão flutuando e querem viver o melhor de Deus, estão cansadas das mesmices, estão cansadas de viver no passado. O passado serve para glorificar o Senhor, que me fortalece hoje para um novo tempo.